E o Sampaoli que começa a perder a paciência com a diretoria do Flamengo e cobra agilidade nas negociações, ele que quer reforços o quanto antes. Ele sempre foi conhecido por ser um treinador que cobra reforços, que pede muitos reforços, e ele até que ficou tranquilo no começo da janela, mas entende que é o momento de pressionar a diretoria. A gente sabe que as negociações no Flamengo não são fáceis e eu vou estar falando sobre isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vou estar atualizando vocês também sobre a situação do Claudinho, por que não se resolveu ainda, sendo que só falta detalhes. Então, clique no botão de gostei, se inscreva no canal. Esse é o canal Futebol Expressivo. Eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Quando você se inscreve no canal e clica no botão de gostei, você me ajuda muito. Eu vou falar uma coisa pra vocês, é de graça. Não custa, não leva nem um minuto vocês fazerem isso e me ajuda muito. Gente, falar sobre a situação do Rodrigo Caio. A situação do Rodrigo Caio no Flamengo é um pouco triste. Por quê? Aparentemente ele virou ali a última opção de zagueiro no Flamengo. A gente viu que o Sampaoli no jogo contra o Fluminense colocou o Pablo. O Rodrigo Caio ele até levantou, a câmera filmou ele em um momento ali no jogo, que ele até levantou pensando que seria ali o substituto do Davi Luiz na partida. E acabou não sendo. Gente, ele tem uma história muito grande no Flamengo. Eu sei que a história não fala do momento, a história fala do que já aconteceu. Mas o Rodrigo Caio, tendo condições de jogo, estando ali bem fisicamente, é um jogador diferenciado ainda, e é um jogador novo. Então, ele estando no seu último ano de contrato, eu utilizaria o jogador. E o Sampaoli não, parece que quando ele não vai com a cara do jogador, ele simplesmente fala que não conta mais com o jogador e que o jogador pode procurar outro clube. E eu acho que não é dessa maneira. Até porque o Rodrigo Caio, ele é um ótimo jogador. E ele poderia ter mais chances ali com o Sampaoli. O Sampaoli conhece ele, trabalha com ele ali no dia a dia. Mas eu acho que no seu último ano de contrato, sabendo que não dá para renovar mais com o jogador, até porque pelo alto nível de lesão, muitas lesões, ele ficou, se eu não me engano, ali umas 2 temporadas, se for contar o tempo todo de lesão que ele teve no Flamengo. Ficou 2 temporadas de fora do Mengão, gente. É uma situação triste, é um zagueiro muito bom. Se vocês forem pesquisar os lances dele só no Flamengo, tem lances em outros times também, no São Paulo. Mas no Flamengo, gente, ele foi muito bom, muito vitorioso. E eu utilizaria ele, eu daria chances a ele. Do mesmo jeito, eu também daria chances ao Varela. Varela foi outro jogador que o Sampaoli fez questão de dizer que não conta com ele, que o jogador pode procurar outro clube, mas deu poucas oportunidades para o jogador. Ele chegou, se lesionou. Eu sei que ele é um jogador que aparentemente não se firmou ainda. Aparentemente não se firmou, essa é a afirmativa. Mas eu daria mais chances também para poder ali revezar ali com o Wesley. E, gente, o Flamengo corre contra o tempo nos jogadores que estão lesionados, nos jogadores que estão no departamento médico. E o Flamengo corre o mais rápido possível para recuperar Eric Pulgar e Bruno Henrique. Tem outros jogadores no DM, como o Pedro e também o Davi Luiz. Mas Eric Pulgar tem sido muito importante no meio campo. Ali na ponta esquerda, a gente não tem um jogador à altura. A gente tem o Cebolinha, mas o Cebolinha sempre entra afobado, não consegue ali fazer o jogo andar. Então o Bruno Henrique ainda é titular absoluto quando está 100%. Teve aquele pisão ali no jogo contra o Palmeiras, que foi o Luan que pisou na perna dele e acabou lesionando ele novamente. Então a gente torce para ele voltar e o Flamengo corre também contra o tempo para recuperar o Pulgar. Davi Luiz está fazendo tratamento na coxa e o Pedro também está fazendo tratamento ali na coxa para voltar o quanto antes. Então essa é a situação dos jogadores. O único jogador assim que eu não posso falar, tá no departamento médico e tal, é o Mateuzinho. Por quê? Ele já tá fazendo trabalho ali no campo. É um jogador que já tá pertinho de ser relacionado e voltar para campo. Então ele já não tá propriamente no departamento médico, ele tá ali no trabalho de transição. Então não tá totalmente lesionado, ele já tá mais do que recuperado. Quase recuperado, essa é a verdade. E, gente, o Sampaoli, ele perdeu a paciência com a diretoria. A gente sabe que o Sampaoli ele é um treinador que ele cobra muito, ele tem essa fama de cobrar a diretoria por reforços. Ele quer jogadores o tempo todo ali servindo ele da forma que ele quer para montar o time dele. Beleza, só que o Flamengo não contrata jogador com tanta facilidade justamente por querer jogadores de nome, jogadores que estão na Europa. Então as negociações tendem a ser mais demoradas, mais caras, negociações que às vezes o Flamengo começa, vai num andamento ali, se torna uma novela e às vezes nem acontece. O
Flamengo tem um ótimo elenco, se souber aproveitar o elenco que tem, dá para levar até o final da temporada? Dá, mas o Flamengo corre contra o tempo para poder trazer novos jogadores. E ele está cobrando, e o Bruno Spindel e Marcos Braz tentam acalmar o treinador, explicando a situação para ele, dizendo que as negociações são difíceis, mas o Flamengo está ativo no mercado, o Flamengo está querendo trazer jogadores, e o Claudinho, gente, é o maior exemplo disso. Então o São Paulo ele precisa se acalmar, ele precisa entender que o Flamengo está na correria, mas o Flamengo precisa aproveitar o tempo também. Eu entendo o lado do Flamengo e entendo o lado do São Paulo. Porque o São Paulo ele quer reforços e a diretoria do Flamengo também quer. Os torcedores também querem reforços, querem jogadores ali para jogar nas laterais, que a gente precisa de reservas na lateral. A gente precisa de jogadores que joguem ali na função da Arrascaeta. E o Flamengo está tão focado no Claudinho que parece que não está correndo atrás de outros jogadores. E isso também preocupa o São Paulo. Então, nesse lado eu entendo ele, porque a janela também está chegando ao fim. A gente está no dia 19. Dia 19, amanhã já é 20 e assim vai. No dia 3 de agosto vai fechar a janela de transferência. Então o Flamengo tem que aproveitar esse tempo. E falar sobre a situação do Claudinho, gente, emendando com essa situação do São Paulo pedir reforços, a situação é a seguinte: o Flamengo fez a proposta de 15 milhões, como eu já tinha falado aqui no canal, eles não aceitaram, o Flamengo jogou para 17 milhões. Eles aceitaram esses 17 milhões. Eles aparentemente ficaram felizes com esse valor. Só que eles querem esse valor à vista. E o Flamengo não quer pagar quase 100 milhões de reais à vista pelo Claudinho. A gente sabe que nenhuma negociação no futebol é tratada dessa forma, você desembolsar essa quantia inteira e entregar para um time, sendo que você tem um fluxo de caixa. Tem salário de jogador sendo pago, tem dívidas de jogadores que o Flamengo já comprou. Então, por mais que seja um clube milionário, é um clube que entra e sai muito dinheiro também. Não dá para você desembolsar essas altas quantias, sendo que você tem outras dívidas. A saúde financeira do clube está ótima, a saúde financeira do clube está organizada, mas o Flamengo precisa negociar de uma forma melhor. Então, o entrave na negociação do Claudinho é essa: a forma de pagamento, o parcelamento. Eles até aceitam parcelar, só que eles querem em 6 vezes. O Flamengo procura ver ali se essas 6 vezes vão ser dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, 3. O Flamengo quer prolongar porque, gente, é bastante dinheiro. Claudinho é um jogador caro. Não é qualquer jogador, é um meia a nível de Europa mesmo. Ele estava aqui no Bragantino. Ele foi vendido para o Zenit. O Flamengo já tinha interesse nele naquela época que ele estava no Bragantino, mas o Zenit foi lá e contratou o jogador, conseguiu levar ele. Agora o Flamengo pretende trazer ele e ainda vai comprar a porcentagem dele que está com o Bragantino. O Flamengo nessa brincadeira aí pode gastar ali 95, 96 milhões, podendo chegar até 97 milhões de reais nessa negociação do Claudinho, gente. É muito dinheiro por um jogador. A gente sabe que a negociação mais cara do Flamengo até o momento, a compra mais cara, é o Gerson, que o Flamengo trouxe de volta do Olympique de Marseille. Tem outros jogadores também, se eu não me engano, em segundo lugar está o Gabigol, em terceiro lugar o Pedro. São contratações muito caras e difíceis de vir para o clube. Essas negociações demoram. O Sampaoli, ele sempre cobrou muito a diretoria. Ele não tem medo de chegar e cobrar e falar que está precisando de reforços, que está precisando de jogadores novos, mas essas negociações precisam de tempo. Só que a janela é só um mês. Tem que aproveitar esse mês. O Flamengo precisa de reforço na lateral, ali no meio campo, volante, recuperando o Eric Pulgar e tendo o Alan jogando bem, tendo o Gerson, Thiago Maia também se recuperando, a gente tem uma variedade ali de volantes. Thiago Maia que tá mal, Thiago Maia não tá jogando muito bem, mas se recuperando e recuperando os jogadores que estão no DM, os nossos maiores reforços são Bruno Henrique, Eric Pulgar, Pedro estando bem, Davi Luiz jogando bem. Os nossos jogadores que têm qualidade jogando bem são os maiores reforços do nosso time, gente. A gente não precisa ficar desesperado para contratar um jogador, mas precisa contratar. Precisamos de meio atacante, ali para jogar com o Arrascaeta, do lado dele ou no lugar dele em alguns momentos. O Claudinho, gente, não é reserva. As pessoas falam, queremos o Claudinho para ser reserva do Arrascaeta. Eu não vejo ele como reserva. Eu vejo ele como um jogador que vai chegar, vai brigar por posição e em algum momento ele vai conseguir ali a sua titularidade. Porque ele é um jogador muito versátil. Se vocês puderem pesquisar alguns lances do Claudinho, algumas coisas da época que ele jogava aqui no Bragantino e também lá no Zenit. É um jogador que tem uma visão de jogo, tem drible, já foi até convocado pela seleção brasileira. Ele que não foi para a Copa do Mundo, se eu não me engano, ele estava lesionado nessa época.
não foi para a Copa do Mundo, mas um jogador que foi convocado algumas vezes pelo Tite. Então, é um jogador versátil e eu espero que ele venha sim para o Flamengo. O Sampaoli também falou que precisa se reforçar ainda mais ali no meio-campo da volância, porque quer um coringa, um jogador que jogue fazendo a função que ele queria que o Vidal fizesse. Eu não sei qual a função que o Vidal fazia no Flamengo, porque eu não vi do futebol dele, não vi nada praticamente. Ele errava muito, chegava atrasado nas divididas, tem a idade do jogador, ele não é aquele Vidal que a gente esperava. E o Vidal, gente, na coletiva de apresentação dele, ele falou do Sampaoli de novo, fez questão de falar que já passou, que não quer falar sobre isso, só que o que as pessoas estão dizendo é o que ele já sabia sobre o Sampaoli, que o Sampaoli é mau caráter, que o Sampaoli é aquilo. E, gente, é muito fácil você vir e julgar uma pessoa depois que você não tem aquilo que você quer da pessoa que você estava ali. Então, Vidal teve oportunidade com o Sampaoli quando jogou no Flamengo. Vidal teve oportunidade na seleção chilena quando foi campeão ali da Copa América. Então ele é um cara muito ingrato, gente. Muito ingrato mesmo. Pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo com a sua colaboração. Você sabe, né? Esse canal com você chega em lugares altos, cresce cada vez mais e é isso. Se inscrever no canal, clicar no botão de gostei é totalmente de graça. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu.